Senhor Deus Pai, mais uma vez, estamos aqui para ouvir a Tua voz, para sentir, ó Senhor Deus, o Teu poder, ó Pai, através da Tua palavra. Por isso, Senhor, queremos que o Senhor esteja falando ao nosso coração e por meio da Tua palavra, nos dando, Senhor, confiança, humildade, Senhor Deus, nos dando fé e nos dando também a forma como nós devemos agir e viver nesse mundo para que possamos agradar ao Senhor. Fica, ó Deus, com o Teu povo. Fica, Senhor Deus, nesse momento, Senhor, com cada um de nós, com aquele que vai trazer a mensagem, para que a Tua palavra, Senhor, alcance, Senhor, o coração dos homens, porque vai ser acompanhada pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, assim, a Tua igreja, Pai, para ouvi-la, Senhor Deus, com esse funil, ou seja, com esse óculos, ó Pai, do Teu Espírito nas nossas vidas. E que possamos enxergar as maravilhas de Deus na Sua palavra e viver assim, dessa forma, por meio delas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16. E agora, como nós já iniciamos uma nova subunidade, que começou no capítulo 15, do verso 30 e foi até o verso 33, que seria a introdução dessa subunidade. Nós vimos que esses versos eram uma introdução didática, versos como classificamos, não eu, mas como alguns comentaristas classificam como versos introdutórios de educativos, E como vimos, ele serve não somente para o tema que vai se desenvolver agora, que vamos falar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem na perspectiva de Provérbios, mas serviria para toda e qualquer instrução que viria. E uma das grandes dificuldades que nós temos é conciliar essas duas coisas, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Quem está afeito com essas doutrinas não tem muito esse problema, porque não está preocupado em conciliá-las. Porque às vezes é difícil fazer isso. A nossa preocupação, pura e simplesmente, em ver essas duas coisas que andam juntas, soberania de Deus e responsabilidade do homem, é olhar para elas como um ensino, e às vezes não tentar entender como essas coisas funcionam, mas entender que elas funcionam. E que o que cabe a nós, na parte da soberania divina, é confiar no Senhor e da nossa responsabilidade, da responsabilidade humana, fazer aquilo que nós somos chamados a fazer debaixo dessa soberania. Essa subunidade, ela começa no verso 1 e vai até o verso 9. Eu gostaria de ler esses versos, mas nós vamos ter aí uma divisão que eu vou apresentar, O verso 1 ao verso 3, o verso 4 seria um verso de ligação, o verso 5 ao verso 9, uma segunda parte dessa subunidade, e os últimos versos, o verso 5 ao verso 7, E o verso 8 e o verso 9, a conclusão dessa subunidade. Eu quero fazer essa leitura, e hoje nós vamos nos deter na introdução dessa subunidade e no versículo 1. Gostaria muito de expor o versículo 1 com o verso 2, mas vai ser impossível fazermos isso em tempo hábil de pregação. Diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável ao Senhor todo arrogante coração, é evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradáveis ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com justiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
A primeira subunidade desse capítulo é constituída em sua maior parte estrutural de paralelismos sintéticos. E é interessante porque você vê essa diferença, principalmente no original, muito claro, em que há uma mudança aí, vamos dizer assim, de estrutura, provavelmente apontando para uma mudança não somente estrutural, mas temática também. Então, o que são paralelismos sintéticos? A gente viu que na língua hebraica, na poesia hebraica, melhor dizendo, você tem essa estrutura em paralelos, Então, nós já vimos algumas, as quiasmáticas, as sinonímicas, mas não ficam só aí. Eu acho que existem 4 a 6 estruturas mais comuns paralelas que seguem essa ordem que nós estamos vendo aqui em Provérbios. E os paralelismos que começam agora, que se estruturam agora, são paralelismos sintéticos. E o que é um paralelismo sintético? Quando a segunda parte do verso desenvolve ou completa o pensamento da primeira parte. Nós temos aí um exemplo muito claro disso, porque às vezes a tradução não consegue reproduzir isso, no verso 3, em que você tem a primeira parte e a segunda parte completa o pensamento da primeira parte. Confia ao Senhor as tuas obras. E aí o complemento, o desenvolvimento dessa primeira parte se dá na segunda parte. E os teus desígnios serão estabelecidos. Isso é que é um paralelismo sintético. Nessa estrutura também, nesses primeiros 9 versos, nessa primeira subunidade, o que temos na sua constituição é um vocábulo que vai ligar todo essa subunidade, que é o vocábulo Yahvé. Perceba que essa vai ser uma palavra-chave, ou seja, Senhor, Deus, que vai ligar todos os versos dessa subunidade, com exceção do versículo 8, que não cita Yahvé nominalmente. Outras expressões, por exemplo, que vão apontar para o tema, como coração do homem, e expressões correlatas como caminhos do homem, tuas obras, dando a ideia de uma ação humana, juntamente com expressões estabelecidos, o Senhor fez, dirigir passos, vão formar uma organização declarando assim o tema dessa subunidade, que é o governo soberano do Senhor, incluindo a responsabilidade humana. Os 3 primeiros versos, que seriam a primeira parte dessa subunidade, dizem respeito ao governo soberano do Senhor por meio da participação humana. Os versos de 5 a 7, que seriam a segunda parte dessa subunidade, falam da justiça soberana de Deus em resposta à moralidade humana, e os versos 8 e 9 são a conclusão dessa subunidade. O verso 4 vai ser um verso que serve como ponte entre esses 2 extremos que nós temos aqui, no verso de 1 a 3, do governo soberano do Senhor com a participação humana, dos versos 5 a 7, que falam da justiça soberana de Deus em relação à moralidade humana. Ele vai fazer essa ligação, o verso 4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. E a primeira parte desse verso 4, que vai ser a ligação entre essas partes da subunidade, nos diz que o Senhor conduz todas as coisas a seu destino apropriado, olhando para trás, ou seja, olhando para os versos anteriores, que vai falar sobre o governo de Deus. A parte B do verso 4 vai olhar para frente, ou seja, vai apontar para os versos de 5 a 7, pois vai afirmar que Ele, Deus, une os perversos à calamidade. Esses primeiros 4 versos dão início a essa primeira subunidade, capítulo 16, que vai falar sobre a soberania do Senhor e a responsabilidade do homem. E nesses versos nós vamos perceber que a soberania divina diz respeito tanto ao que o homem profere, quanto ao que ele faz. O segundo verso, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, declara a avaliação do Senhor das motivações humanas por trás de suas palavras e atos,
por meio do qual o Senhor determina o que deve confirmar ou vetar. Concluindo assim antecipadamente, nós podemos entender que esses versos dizem que apenas aqueles que são motivados pela pureza religiosa e pela ética bíblica terão parte do plano eterno de Deus. Bruce Waltke, comentando esse texto, ele faz um recorte geral dizendo assim, a respeito desses versos. Os seres humanos planejam, o Senhor realiza. Eles imaginam, o Senhor executa. Eles formulam, o Senhor valida. Eles protegem, eles propõem, o Senhor dispõe. Eles planejam o que vão dizer e fazer, mas o Senhor decreta o que permanecerá e o que fará parte dos seus propósitos. Então vamos ver o que esse verso tem a nos dizer com relação a isso. O primeiro verso diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós temos aí uma tradução intermediária, mais, vamos dizer assim, literal, e vamos seguir essas duas traduções. Eu espero que vocês não fiquem confusos, mas o que nós temos aqui, comparado ao que nós temos na nossa tradução, diz assim: aos seres humanos pertencem os planos. Do Senhor vem a resposta certa da língua. Inicialmente, o que nós podemos ver aqui nesse verso se refere à iniciativa humana no pensamento e à ação divina no discurso humano. E o que completa esses versos ressaltam tanto a necessidade quanto as limitações do planejamento do homem. Uma vez que o homem pode planejar, o resultado vai depender da vontade soberana de Deus em confirmar o que o homem planejou ou dar outra direção. A ideia desse verso aqui é que o homem elabora, projeta, organiza as suas ações, mas o resultado esperado vem da permissão divina, ou seja, da soberania de Deus. Por isso, Provérbios capítulo 16, verso 9 vai dizer assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Seria um provérbio que sinônimo, vamos dizer assim, ou seja, que fala a mesma coisa que o verso 1 está dizendo aqui. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Esse verso aqui vai nos mostrar que o homem tem uma intenção, mas Deus usa isso para os seus propósitos. E quando nós falamos isso, nós temos muitos exemplos, não somente nas nossas vidas, quando nós temos olhos para ver isso, mas principalmente na Escritura. Como foi no caso dos irmãos José. Os homens têm uma intenção, mas Deus usa isso para os seus propósitos. O que acontece no caso de José? Os irmãos de José queriam se livrar dele, mas as suas ações geraram um outro efeito, um efeito dirigido pelo Senhor, que conduziria a vida de José e toda a família da fé para os propósitos redentivos de Deus no seu final. Gênesis capítulo 50, abra aí. Gênesis capítulo 50, verso 20. Nós temos aqui um exemplo de uma má intenção, mas que Deus usou para transformar em bem. Veja o que vai dizer a Escritura. Vós, José falando, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. É muito interessante isso que Deus faz na vida do homem, porque Ele conduz todas as coisas. Quem conhece a minha história aqui, sabe que eu era militar, que nós fomos para Roraima, como militar, para ganhar na fronteira. Você ganha um pouco mais, tem mais trabalho, mais preocupação, com o objetivo de comprar um imóvel, de cada dia mais, organizar a nossa vida familiar, Qual é a família que não começa, que não quer comprar um imóvel, ter uma casa, aquela coisa toda.
E lá naquele lugar eu conheci um amigo e um ministério que mudou a minha vida. E eu saí de lá e fui para o seminário. Eu nem imaginava essa vocação pastoral. Eu não tinha olhos para ver isso. Mas lá o Senhor me fez ver que essa era a minha verdadeira vocação. Depois que eu decidi ir para o seminário, meu pastor Alfredo dizia assim, eu olhava para você e não vi um militar, eu vi um ministro. E esse aqui poderia ser, no nosso caso, né, um bom exemplo na vida comum da dimensão desse verso. Eu planejei, eu me organizei para fazer o que tinha planejado, mas o resultado foi outro, que só veio porque eu me dispus para aquele lugar. Ou seja, o Senhor dirigindo os meus passos, naquele momento, naquela igreja, com aquele pastor. Mas era o Senhor que estava encaminhando para aquele lugar, para aquela situação. Ele estava dirigindo os meus passos. Para que hoje eu estivesse aqui, né, pregando a palavra de Deus a essa igreja. Vamos olhar para a história de José, mais uma vez. Abra Gênesis capítulo 37. Verso 17. Seus irmãos pensaram que estavam vendendo como escravo e que jamais o veriam. E percebam aqui que esse é um exemplo, vamos dizer assim, de uma má conduta, ou seja, de uma má disposição, de um mau planejamento. De um planejamento mau que Deus transformou por causa do seu soberano poder e propósitos em bem. Então, não somente são bons projetos que são dirigidos pela mão de Deus para que o seu propósito seja alcançado, mas os maus intentos dos homens também estão debaixo da mão do Senhor para cumprir os seus propósitos, glorificar o seu nome, sempre visando o bem-estar eterno dos crentes. Seus irmãos pensaram que o estavam vendendo como escravo e que jamais o veriam, mas não sabiam eles que os propósitos de Deus, segundo a sua soberana providência, na preservação do seu povo, estava naquele momento em andamento. Veja o que Gênesis capítulo 37, verso 17b vai fazer. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, porque ele sonhou que ia governar sobre seus irmãos. Vinde, pois, agora, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rubens, ouvindo isto, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubens, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais as mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-lhe da túnica, a única túnica de talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos-los aos ismaelitas, não ponhamos mão sobre ele, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos israelitas. Estes levaram José ao Egito. Que ironia! Eles mesmos foram instrumentos para que aquele notável sonho de José, que eles desprezaram, se cumprisse. Eles diziam, vem lá aquele tal sonhador. Provavelmente eles deviam estar dizendo assim, agora vamos vendê-lo como escravo e vamos ver se ele governa sobre nós.
E eles não estavam percebendo que com a sua maldade e com a sua vileza, Deus traria bênçãos na vida daquela família. Lembra que na pregação passada eu falei sobre eles? E falei como Deus estava tratando o coração de cada um? O coração do pai, o coração de José, o coração dos seus irmãos, com todos esses eventos. Deus, de forma soberana, estava tratando os pecados de cada um dos nossos pais na fé. A Escritura diz que o coração do homem pode fazer planos, e é interessante, a palavra planos aqui no original significa alguma coisa que foi colocada em ordem, preparada com cuidado. Perceba que esse verso nos diz de uma forma geral que nossos planos só serão executados, só serão consumados pela permissão divina se estiverem dentro dos propósitos de Deus. Veja aqui que a resposta boa e eficaz dos seres humanos depende tanto do planejamento cuidadoso, ponderado e organizado, quanto da direção de Deus, a fim de produzir o efeito desejado. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vejamos um outro exemplo bíblico, agora um exemplo de uma ação positiva, ou seja, de uma ação, de um intento correto, de um desejo santo. Neemias é mandado a Jerusalém e ele planeja reconstruir a cidade e ele pede ao seu rei o seu retorno. E ele planeja essa petição e ora a Deus pedindo auxílio. Como todas as coisas estão debaixo da soberania divina, era vontade de Deus que isso acontecesse. Então as coisas saíram como Neemias esperava. Abra aí, Neemias capítulo 2, verso de 1 a 8. Diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ter tristeza no coração? Tem de ser tristeza no coração? Então temi sobremaneira e respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade de sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Eu poderia citar aqui o exemplo do caso de Esther e muitos outros exemplos na Bíblia em que planejava-se alguma coisa, colocava-se isso diante do Senhor, e aí a pessoa ia para a ação e as coisas aconteciam conforme a vontade de Deus, para a honra e glória do seu nome. Perceba nesse verso que acabamos de apresentar, de Provérbios 16, que ele vai contrastar a atividade do Senhor com a atividade dos seres humanos.
Provérbios aqui, ele atribui a responsabilidade final pelo discurso bom e eficaz, ou seja, pelo bom resultado, a graça de Deus, e não a capacidade humana. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus não é autor de respostas perversas ou de ineficazes. Deus não é autor de atos maus ou de consequências danosas por causa do nosso pecado. E perceba aqui que a língua representa a expressão externa do pensamento. E nós sabemos que essa expressão externa aponta para o coração do homem. Esse verso aqui, ele está nos dizendo que o Senhor dirige os passos dos homens. Seja esses bons ou maus. Os bons vêm dele. Os maus vêm de nós mesmos. Veja que Provérbios 20, verso 24 vai dizer: os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. E conforme o seu querer, ele o inclina para que todas as coisas cooperem para o bem e para a glória de Deus. Isso, para nós, pode parecer meio paradoxal. E é, né? Mas é dessa forma que nós entendemos o que a Escritura mesmo diz quando Pedro diz: vós o matastes, mas ele foi designado por Deus para morrer em favor de vocês. Os propósitos de Deus e a responsabilidade do homem. Nós fomos responsáveis pela morte de Cristo. Mas ele foi a providência divina com relação aos nossos pecados. Conforme o seu querer, ele o inclina para que todas as coisas cooperam para o bem e para a glória de Deus. Provérbios 21, 1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Por isso que a oração é um instrumento mais forte do que qualquer arma, ou de qualquer política, ou de qualquer estratégia. Porque quando oramos pela vontade de Deus, debaixo da sua vontade, Ele vai fazer aquilo que é a sua vontade, utilizando a nós como instrumentos, no meio da nossa oração. Provérbios capítulo 19, verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Veja que o propósito dos irmãos José era destruí-lo, era aniquilá-lo por causa do seu sonho. É o reino das trevas se levantando e utilizando homens para que os propósitos de Deus não sejam alcançados, mas mesmo assim, esses propósitos são alcançados, porque não há como fugir da vontade de Deus. Veja Jonas. A tranquilidade de Jonas com relação à sua situação. Eu não sei se aquilo é fé misturado com rebeldia. Diante da tempestade, tranquilo. Ele diz: me joga na água, o problema sou eu. E ele, quando é jogado, ele passa ali aquele tempo e ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Ele entra em desespero. Chegou o momento que ele não se sente mais confiante nele mesmo. E aí ele tem que confiar em Deus, não tem jeito. Ele tem que confiar no Senhor.
Veja que Romanos capítulo 8, verso 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Certa vez eu ouvi um comentarista dizendo que esse versículo está colocado de forma errada. Que seria mais ou menos assim a sua estrutura: para o bem daqueles que amam a Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E aí você vai dizer: tem alguma diferença? Tem muita diferença. A língua portuguesa, no nosso caso, você tem ali uma estrutura fixa da língua portuguesa. Às vezes, como há umas exceções, verbo, sujeito, verbo e complementos. E a primeira palavra a gente chama de tema. Por quê? Porque toda a estrutura da oração está voltada para aquela expressão. Então, quando eu digo eu comprei um carro, a ênfase está na pessoa que comprou. Quando eu digo ontem eu comprei um carro, a ênfase não está na pessoa que comprou, mas no tempo. Então eu estou num discurso, estou falando alguma coisa, e é importante que aquela pessoa saiba que o carro foi comprado ontem. Então o tema daquela oração é a sua primeira palavra, a sua primeira expressão. Numa estrutura da língua portuguesa, eu não sei se ele está dizendo isso, porque tanto o grego quanto o latim não são línguas de posição. São línguas de declinação. Então não interessa onde esteja na frase. Quer dizer, mais ou menos, Não interessa a posição dela, porque eu sei qual é a função que ela exerce. No caso da língua portuguesa, essa função vai estar ligada à sua localidade. Então, quando eu digo para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, há uma diferença interpretativa gigantesca. Quando eu digo sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou especificando, estou dizendo que tudo que acontece na vida do crente, tudo que acontece de forma bem enfática, vai redundar no bem. Vai redundar no seu bem-estar, na sua salvação, na sua preservação nesse mundo, na sua integridade e na sua vida, de forma com que ele cresça em tudo aquilo que acontece em sua vida. Essa é a grande diferença. A ênfase estará aí, porque para aqueles que amam ao Senhor, aconteça o que acontecer, todas as coisas vão cooperar para o bem. Quando nós olhamos a Escritura e esse texto, nós vamos perceber que Deus não é autor de coisas perversas e más. Quando o homem faz o bem, ele é motivado pelo Espírito de Deus, seja de forma graciosa ou forma ordinária. Quando ele faz o que é mal, ele está motivado apenas pelo seu próprio coração maligno. Agostinho tinha uma frase que dizia: tudo de bom que você vê em mim é Deus, tudo de ruim que você vê em mim sou eu. Agostinho. Porque tudo aquilo que o homem faz de bem, faz de um bom em uma sociedade, é fruto da graça, ou especial de Deus. Isso tem vistas diretas para a eternidade, porque tudo tem, aponta para isso, ou é graça comum de Deus na vida do homem. E também vai apontar para ele. Veja que Matthew Henry comenta a respeito disso. Ele diz assim: ao lermos este versículo, vemos que ele nos ensina uma grande verdade, a de que não temos suficiência para pensar ou falar por nós mesmos, nada que seja sábio e bom, mas que toda a nossa suficiência está em Deus, que está com o coração e com a boca, e opera em nós tanto querer como efetuar. Veja o que Paulo fala, e aqui é um adendo meu na fala de Matthew Henry,
Lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 5, ele diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O vocábulo aqui, suficiência no original, significa uma habilidade ou competência para fazer algo. Paulo está dizendo que as habilidades e as competências dos seres humanos para fazer algo dependem da suficiência de Deus. E principalmente daquilo que é espiritual. Porque como seres caídos, nós não temos uma disposição para o bem, mas sim para o mal. Até as nossas boas ações, falado sobre boas obras aqui, estão manchadas pelo pecado da nossa natureza. Veja que dependemos completamente de Deus para a prática de boas obras. Continuando o que Matthew Henry fala sobre esse verso, ele diz assim: mas muitos interpretam de outra maneira. A preparação do coração está no homem, e ele pode planejar e designar isto ou aquilo. Mas a resposta da língua, não somente a transmissão do que ele decidiu falar, mas o resultado e o sucesso do que ele decidiu fazer, vem do Senhor. Isto é, em resumo, primeiro, o homem propõe. O homem tem liberdade de pensamento e livre-arbítrio. Livre-arbítrio aqui é vontade própria. Tá? O homem tem liberdade de pensamento e vontade própria, que forme seus projetos e conceba seus esquemas conforme julgar melhor. Mas afinal, Deus dispõe. O homem não pode continuar com as suas atividades sem o auxílio e a bênção de Deus, que criou a boca do homem e nos ensina o que temos que dizer. Na verdade, Deus pode facilmente contrariar os propósitos dos homens e frequentemente o faz, frustra os seus desígnios. Era uma maldição que estava preparada no coração de Balaão, mas a resposta da língua foi uma bênção. Queridos, eu quero finalizar esse verso dizendo o seguinte: nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus e, segundo o seu querer, nos conduz como um bom pastor e nos guia pelas veredas da sua santa justiça. Romanos 8, 28 vai mostrar que a providência divina trabalha a favor daqueles que amam a Deus e glorifica a esse Deus em primeiro lugar. Nossos passos são dirigidos por Deus e que redundará para a glória dele e o bem-estar, e o nosso bem-estar, ou seja, para a salvação do seu povo. Todos nós temos planos. O meu plano inicialmente era cursar uma universidade de economia ou contabilidade, ser militar, de repente, transitar nessa área. Tenho planos para mim hoje, para o futuro, para a minha aposentadoria, que não está tão perto assim. A gente vai planejando, a gente vai com santidade, com prudência, por meio de oração, traçando um caminho. Mas é Deus que está dirigindo isso. Às vezes nós estamos pensando que estamos indo no caminho A, mas é no caminho B que o Senhor está nos conduzindo. E entendam, isso é o melhor para nós. Por isso nós não podemos reclamar dos reveses da vida. Davi foi um homem que sofreu a sua vida toda. Mas ele passou por aquilo porque um dia ele seria um rei. E seria um homem de guerra. E ele iria dar paz a Israel e todos os seus inimigos. Como Cristo faz com a igreja.
José passou por coisas terríveis na sua vida. Mas aquilo tratou o caráter dele, mostrou quem ele era. Fez com que o coração dele amolecesse. Fez com que ele se tornasse um homem justo. Pelas muitas injustiças que ele sofreu em sua vida, ele viu como é importante a justiça e a retidão na vida de uma pessoa. Eu poderia dar variados exemplos, mostrando que Deus conduz os passos do seu povo. E Ele conduz para o nosso bem-estar, para a nossa salvação. Então, às vezes, nós podemos reclamar das coisas ruins que acontecem sobre nós, porque nós estamos debaixo da maldição do pecado. Ou você não crê nisso? Nós estamos debaixo da maldição do pecado, como Cristo também esteve. Tá? Esse mundo jaz no maligno. E é debaixo dessa maldição do pecado que Deus traz bênção na vida da igreja. Cristo estava debaixo da maldição do pecado. Ele sentia fome, sentia sede, sangrava. Foi pobre. Ele se limitou por causa de nós. E a sua última obra, a sua última ação, foi a sua morte, a sua ressurreição em prol do seu povo. E percebam, ninguém aqui gosta, eu também não gosto disso. Mas até me dói falar isso, mas como é bom a dificuldade, o problema, a oposição na vida de um crente. E eu falo isso com dor no coração, porque eu já vivenciei muito isso na minha vida. E não que não vivencie esse tipo de coisa hoje em dia, mas em menor escala. E como isso é bom. Como isso é bom. E é duro reconhecer isso. Porque a gente passa por determinadas coisas, olha para trás, eu não queria ter passado por isso. Mas foi bom. Davi disse que foi bom ter passado pela aflição para que aprendesse os decretos. Porque depois de passar por aquilo tudo, nós nos tornamos homens diferentes. Pessoas diferentes. Quando somos tratados por Deus. Quando conseguimos olhar e perceber que Deus, por meio dessas coisas, está tratando o nosso coração como um pai cuida do filho. Às vezes nós não podemos compreender tudo em toda a sua extensão. Uma separação, uma morte, uma traição de um grande amigo, ou qualquer outra coisa ruim, a perda de um emprego, uma decepção grande. Mas todas essas coisas Deus está formando, está usando nas nossas vidas para transformar o nosso coração. Quando os nossos olhos estão em Cristo. Quando os nossos olhos estão no Senhor. E qual é a nossa atitude? Deixar ser tratado por Deus. Pastor, o senhor está dizendo que a gente impede o tratamento de Deus? Não. A gente acabou de ver aqui que Ele sempre redunda para a sua glória. Mas você pode fazer isso, como diz a Escritura, chorando, ou você pode fazer isso alegremente, entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais sofrimento, quanto mais dificuldade, demonstra que você é ruim, viu? É ruim. Que você precisa ser tratado. Davi era assim, Cristo não. Davi era assim. Ele precisou ser tratado porque ele era mau. Porque o coração dele era mau. Era um homem santo. Era um homem que temia o Senhor. E todas as suas provações, todas as dificuldades da sua vida, por ser um homem santo, transformaram ele no que ele era, no que ele foi. Um pecador, mas um homem que amava profundamente ao Senhor. Um homem humilde, que reconhecia
a mão de Deus sobre ele. Que possamos aprender muito sobre a questão da soberania divina, nesse tempo que nós vamos falar aqui sobre isso. E que a nossa vida possa mudar, nossa prática de vida, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós agimos, como lidamos com as dificuldades, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque a tua bondade, a tua misericórdia, ela permeia as nossas vidas, porque somos teus filhos. Por isso, apesar de não entendermos todos os detalhes e todas as nuances do que a soberania de Deus significa, nós entendemos aquilo que é necessário para nós percebermos que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é um Pai amoroso. E que nenhuma dificuldade ou problema, Senhor, possa turvar a nossa mente e fazer pensar o contrário, que a nossa vida está nas mãos do Senhor, para que a sua glória seja exaltada no bem-estar, na salvação do seu povo. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos. E nos ensina, Pai, por meio da tua palavra. É o que nós pedimos. Amém. Vamos ficar de pé.